Faz quase 4 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. Sou casada com um americano, mas antes de eu me mudar pra cá, a gente namorou à distância por 3 anos. Meu marido tem dupla cidadania, então além dele ser americano, ele também é brasileiro. E foi lá no Brasil que a gente se conheceu. Na verdade, a nossa história ela é bem mais antiga. A gente se conheceu ainda quando éramos adolescentes, através de amigos em comum. Porém, a vida foi passando, a gente seguiu caminhos diferentes, até que com o passar do tempo, nos reencontramos. Sim, uma história bem de filme, sabe? Enfim, e aí a gente se reencontrou, nos tornamos ainda mais amigos, né? Fortalecemos nossa amizade. E aí, com o tempo, a gente começou a se relacionar como um casal novamente. Meu marido, ele sempre teve o sonho de morar fora, né? Ele sempre teve vontade de morar nos Estados Unidos. Por ele ter a cidadania americana, ele já tinha visitado o país algumas outras vezes, quando criança, quando adolescente. E ele sempre teve essa vontade de, após terminar a faculdade, depois de um período de estabilidade financeira no Brasil, ele conseguiria vir para os Estados Unidos para tentar a sorte. Aconteceu de quando a gente se reencontrar, esse era o momento dele também se mudar para cá. Era algo que eu já sabia que isso iria acontecer, porém a gente estava vivendo o momento, era um dia de cada vez, as coisas iriam acontecer de alguma forma, então a gente simplesmente só quis vivenciar tudo que a gente tinha para vivenciar. Obviamente, o medo de será que a gente daria certo, será que isso funcionaria, como seria um relacionamento à distância. Afinal, nenhum dos dois tínhamos tido outros relacionamentos à distância antes, então era tudo muito novo. A gente estava com muitas incertezas, mas a gente sabia de uma coisa: a gente queria ficar junto. E claro que o relacionamento à distância ele também traz muitos desafios. Um deles é a saudade. Sempre vai ter aquele momento, né, de você estar querendo um chameguinho com seu amorzinho e você não vai ter. E a saudade é um sentimento muito constante, porque ela sempre vai estar em todos os momentos. Seja em dias bons, felizes e alegres, sejam dias tristes, sejam dias mais solitários, a saudade ela vem à tona. E também tem muito a questão da saudade em festas, em celebrações. Imagina você estar em um casamento, você vê todas as pessoas ali com seus respectivos relacionamentos, ali todo mundo feliz celebrando, e infelizmente o seu parceiro ou sua parceira não pode estar presente. Como também datas comemorativas, aniversário de namoro, aniversário de parentes, o seu aniversário, o aniversário da pessoa. Então, vivenciar todas essas datas, todos esses momentos sozinho, né, sabendo que o seu parceiro ou sua parceira está em um outro lugar, em um outro país, isso dificulta muito e a saudade aumenta muito mais. E um outro ponto que também considero muito um desafio para um relacionamento à distância é a insegurança. É muito difícil você manter um relacionamento totalmente seguro, por mais que seja a pessoa mais segura do mundo, ainda assim ela vai ficar com aquele um pouquinho de pé atrás, porque é tudo muito incerto, né, dá aquele medo. E eu não falo só a insegurança do parceiro, até porque se você tá com uma pessoa, a ideia é que você confie naquela pessoa, mas vem a insegurança do que vai acontecer, do que pode acontecer. Quando será que a gente vai se encontrar? Quando será que a gente vai conseguir estar juntos de verdade, assim, né? Fisicamente, pessoalmente? Quando será que a gente vai conseguir construir a nossa vida a dois e tudo mais? Então, a insegurança, quando se trata nesse quesito, principalmente, ela é muito intensa. E aí a gente precisava muito driblar isso. E é o conselho que eu dou para você driblar essa insegurança, esse medo, essa angústia pelo relacionamento à distância. E aqui eu vou te contar as dicas, as coisas que eu e o meu namorado na época, né, hoje marido, fizemos na época que a gente namorava à distância. Primeiro, a gente tinha muito contato. Todos os dias a gente se falava. Graças a Deus a gente vive numa era da tecnologia, do mundo digital, então a gente tem o contato via chamadas de WhatsApp, via FaceTime, Skype, o que fosse, uma chamada de vídeo e mensagens do WhatsApp, mensagem de texto, conexões, né, comunicação, é muito importante. O nosso fuso horário não era tão diferente, era no máximo de 2 horas de diferença. Então era muito tranquilo a gente conseguir manter esse relacionamento. Obviamente que a gente não precisava conversar o dia inteiro, a gente não fazia isso, até porque cada um tinha sua vida também. A gente trabalhava, a gente tinha os nossos afazeres, porém a gente fazia de tudo para manter a presença um na vida do outro. Então a gente sempre tinha aquele momento de ficar conversando sobre o que é que o outro estava fazendo, sobre como é que tinha sido o seu dia, dar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sempre tentava fazer com que um ficasse permanecendo na vida do outro durante o dia. E a gente também sempre tentava fazer com que outras pessoas fizessem parte do nosso momento, da nossa vida. Então, por exemplo, nesse período minha irmã estava grávida e ela fez o chá de bebê do filho dela. E aí a gente fez toda uma comemoração e tudo mais, inclusive eu era a guardiã do segredo. Não contei o segredo pro meu marido, mas ele comprou uma roupa pra usar, porque todo mundo tinha que estar usando a cor do que achava que seria, né, o bebê. Ele participou da chamada de vídeo, ele participou do momento, então assim, ele também esteve presente
naquela data especial, naquele momento especial. Então a gente sempre tentava fazer coisas desse tipo, que ele pudesse participar da mesma forma que eu pudesse participar. Então eu também participava dos momentos que ele tinha com os amigos dele, que era para eu poder estar ali por dentro também da vida social dele, né, de toda forma. E isso fazia a gente se conectar muito mais. Tanto porque era algo que era eu e ele, como também era algo que outras pessoas vivenciavam. Então o nosso relacionamento à distância, ele se tornou muito leve porque a gente tinha essa vivência com as pessoas também ao nosso redor. Então as pessoas sabiam que mesmo ele à distância, ele também estaria participando de alguma forma. Da mesma maneira, os amigos dele sempre sabiam que eu estaria participando de alguma forma. Além das chamadas de vídeo, a gente sempre tentava fazer alguma atividade juntos. Por exemplo, a gente tomava café da manhã juntos, então a gente preparava o nosso café da manhã e a gente fazia a chamada de vídeo para comermos juntos. Sim, isso era muito comum. Então, era café da manhã, às vezes era almoço, às vezes era jantar. A gente tem essa prática até hoje de fazer alguns jantares especiais para que a gente possa estar ainda mais juntos. Então, mesmo à distância, a gente já fazia isso. A gente tinha alguma data especial, seja aniversário de namoro, seja aniversário de noivado, a gente sempre fazia um jantar especial, comprava ali a sua comida ou fazia a sua comida e ligava a chamada de vídeo e a gente ficava ali comendo, conversando, às vezes assistindo alguma coisa juntos. Enfim, a gente sempre fazia esses momentos, né, de uma forma que isso aproximasse nós dois. Além desses momentos, a gente descobriu que a Netflix, ela tem uma extensão que faz com que pessoas em outros lugares, elas possam assistir o mesmo vídeo juntas. Eu não sei muito bem como que é, porque eu não lembro muito, já faz um tempinho. Mas era muito legal, porque da minha casa, lá no Brasil, eu conseguia assistir o mesmo vídeo ao mesmo tempo junto com o meu marido que estava aqui nos Estados Unidos. Então, assim, facilitou muito, porque a gente conseguia ter esses momentos e a gente sempre gostou de fazer isso, né? De assistir até hoje, a gente faz muito isso, de assistir séries e filmes juntos, então isso também foi muito bom. Outra coisa que também facilitou muito o nosso relacionamento à distância. O meu marido, ele ama videogame, ele ama jogar. Ele sempre inventava de fazer algum tipo de joguinhos juntos. E sempre tinha alguma plataforma que a gente podia jogar juntos. A gente já fez quebra-cabeça juntinhos, uma quebra-cabeça com a nossa foto, inclusive, ficou a coisa mais fofa. A gente jogava alguns joguinhos online que poderia ser em dupla e tudo mais. Então a gente sempre fazia esse tipo de coisa. Além de aproximar, eram atividades que a gente gostava de fazer. Então saía um pouco da rotina, saía daquele momento de só conversar, mas ter realmente algumas memórias, algumas atividades que a gente podia fazer juntos. Além de que era um tempo de qualidade sensacional, porque a gente tá ali conversando, jogando, brincando um com o outro, mesmo à distância, isso fazia com que a gente se aproximasse muito. Outra coisa que a gente sempre se programava para fazer era se encontrar. Obviamente eu não conseguia vir para os Estados Unidos porque eu nunca tive visto de turista. Na verdade, o meu visto eu já tirei com o visto de noiva. Se você não conhece esse tipo de visto, tem uma playlist no meu canal falando somente sobre o visto de noiva, falando do meu processo, falando como foi que eu fiz, contei toda a minha história. Tá aqui no canal, procura a minha playlist que você vai encontrar, você vai ficar por dentro de todo o meu processo do visto de noiva para vir para os Estados Unidos. Mas com isso eu não conseguia vir para os Estados Unidos para encontrar ele. Então todas as vezes que a gente se encontrava era quando ele ia pro Brasil. Até porque fazia mais sentido, era o momento dele também, além de me reencontrar, também matar a saudade dos familiares. Mas se no seu relacionamento você não tem condições de encontrar o seu parceiro ou sua parceira exatamente onde ele ou ela está, ou ele ou ela não consegue ir pro Brasil, por exemplo, vocês podem marcar de se encontrar em outro lugar, vocês podem fazer uma viagem juntos, mas sempre tentar manter essa chama acesa de reencontros, de encontros, sabe? Eu acho que é muito importante. O relacionamento à distância, ele não precisa ser 100% à distância, sem nunca terem se visto ou de nunca conseguirem se encontrar, sabe? É importante ter esse contato físico também. E confiança, né? É muito importante ter confiança. Na verdade, eu acho que isso é independente de qualquer relacionamento, seja à distância, seja presencial. A confiança, ela é base de tudo. Então, é necessário ter muita confiança. Ah, mas eu não confio no meu namorado, eu moro em outro país. O que é que tu tá fazendo com ele? Ou com ela? Sim, né, gato? Porque não dá, entendeu? Assim, tem que ter aquela confiança, você tem que acreditar no que a pessoa fala, você tem que acreditar no que a pessoa demonstra. Eu acredito que um relacionamento sem confiança, ele não funciona. Seja como for, seja presencial, seja à distância, seja como
como for. Então, se você está em um relacionamento à distância, converse muito com o seu parceiro ou com sua parceira. Se você não tem ainda essa confiança, mas você quer construir, acredito que a base da conversa seria o essencial. Então, converse com o seu parceiro, com a sua parceira. Entendam exatamente por que vocês estão nessa. Entendam a fase que vocês estão e que vocês construam essa confiança juntos. Porque isso é possível, tá? Isso é possível. Agora sim, eu vou te contar o que ninguém te conta. A saudade, ela não passa. Ela até ameniza, mas ela não passa. As despedidas, elas nunca ficam fáceis. Eu lembro muito bem de um período que meu marido foi me visitar no Brasil e que quando ele veio embora, a gente chorou. Porque é muito dolorido. Quando a gente passa um tempo sem encontrar a pessoa e aí essa pessoa aparece, vocês vivem vários momentos lindos, maravilhosos juntos e aí essa pessoa precisa ir embora mais uma vez. Aí vem aquela angústia de quando será que a gente vai se encontrar de novo? Como que será que vai ser a despedida? Ela só vai ficar fácil quando ela não existe mais. Quando não haver necessidade de se despedirem um do outro. Vai existir dias que você vai pensar em desistir. E aí é onde entra novamente aquele lance de pensar, por que eu tô fazendo tudo isso? Por que a gente tá lutando por um amor à distância? Por que a gente tá fazendo tudo isso acontecer? Porque vocês se amam, não é isso? Então, você tem que pensar muito, né? Por que eu tô nesse processo? Por que eu tô esperando isso? Por que a gente tá vivendo esse relacionamento à distância? Tem que pensar em tudo isso para poder fazer valer todo esse esforço, toda essa questão de... toda essa etapa que você passa, né? No meio disso tudo. E uma coisa é certa, o relacionamento à distância, ele exige muito mais comunicação. Porque é totalmente diferente quando você mora na mesma cidade que a pessoa ou no mesmo estado, onde vocês se encontram quase todo dia ou quando vocês se encontram todo final de semana. O relacionamento à distância, onde as pessoas moram em países diferentes, por exemplo, a comunicação ela precisa ser mais ativa. E graças a Deus, mais uma vez, digo, vivemos na era digital. Então a comunicação, ela tem as facilidades, né? A internet, o celular, tá aí pra isso. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Então é necessário ter muita comunicação. Se o seu parceiro ou sua parceira não consegue dar essa atenção por conta da rotina, da vida mesmo, converse com ele ou com ela para que isso possa ser melhorado. E a comunicação é primordial num relacionamento à distância. E se esse vídeo tá fazendo sentido para você, já deixa aqui o seu like, compartilha com outras pessoas ou com quem precisa saber como é um relacionamento à distância ou algum amigo ou amiga que esteja passando por isso ou queira estar passando por isso. Já envia para essa pessoa para que ela também entenda um pouco sobre como é um relacionamento à distância. E por fim, as minhas dicas finais. Tenham um objetivo juntos. É muito importante que vocês saibam aonde vocês querem chegar, o que vocês querem fazer da vida de vocês. Conversem sobre o futuro, conversem sobre os planos de vocês, o que vocês pretendem para daqui a 5, 10 anos, juntos. Lembre-se que vocês estão em um relacionamento, é casal, é vocês. Façam planos, comemorem conquistas, por menor que seja, celebrem juntos. E por fim, a última dica, mas não menos importante, invistam tempo no relacionamento de vocês. Se permitam a ter momentos só de vocês. Se permitam fazer coisas que vocês gostam de fazer, só vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que você que está em um relacionamento à distância tenha se identificado, tenha se inspirado e esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, com dicas, com ideias, com sugestões, com lembranças do porquê estar nesse relacionamento. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.